Nesse encontro de hoje, a gente vai estar olhando para o filme Enrolados, um olhar através das relações eu, tu e eu, isso. A convidada de hoje é a Yasmin. A Yasmin, ela faz especialização em Gestalt terapia junto comigo. E estou muito feliz de você estar aqui presente, né? Passo agora a palavra para você, Yasmin. Bom dia, pessoal. Quintou, né, no frio. E quero primeiramente agradecer você, Débora, pelo convite. Fiquei muito feliz. E assim, pessoal, é aquilo que a Débora falou. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade, caso queiram ligar a câmera, quem puder. Caso queiram me interromper, ou levantar a mão, ou falar no chat, tá? É para ser uma discussão bem aberta. E aí, Débora, pode passar, que eu vou começar me apresentando. Eu passei, só que meu computador está um pouquinho lento. O meu não apareceu aqui ainda. Vou tirar do compartilhamento e vou colocar de novo para ver se dá certo. Só um momentinho, problemas técnicos aqui. Aí, deu certo. Certo, pessoal. Meu nome é Yasmin, sou psicóloga. Atualmente eu faço pós-graduação no ITGT. Eu faço atendimento online presencial de adultos, crianças e adolescentes. Eu gosto muito de ler livros, eu gosto muito de assistir filmes. Eu sou muito eclética, assim. Eu gosto de todos os tipos, de todos os gêneros possíveis. De filme, eu gosto muito de ficção científica, suspense e animação. Eu assisto muito animação. E aí, quando a Débora me chamou, eu já sabia que eu gostaria de falar sobre um filme de animação. E aí, escolhi Enrolados, que é um filme que eu gosto muito, eu já assisti, assim, 300 vezes. Então, assim, é isso, assim, eu adoro filmes. E aí, pode passar, Débora. Eu vou falar como que vai ser, né? Primeiro, eu vou trazer um questionamento para vocês, depois eu vou trazer um pouco da teoria. E assim, né, depois que finalizar essa parte, eu vou entrar na parte dos filmes, tá? E antes da gente começar a falar sobre os conceitos de eu, tu e eu, isso, eu quero que vocês reflitam a partir de agora. Não precisa me responder por enquanto, só pensar. Eu vou fazer algumas pausas para vocês irem pensando. Pensa numa relação da sua vida. Pode ser alguém próximo, alguém do trabalho, um familiar, um paciente. Agora se pergunta, como que eu costumo olhar e estar com as pessoas? Como que eu costumo estar com essa pessoa? Eu tô realmente presente quando tô com ela? Eu olho para ela de forma genuína, como ela é, ou às vezes eu acabo olhando mais para o que ela faz para mim, o que ela representa para mim. E agora é o contrário. Você já se sentiu realmente visto por alguém? Quem que foi ou quais foram as pessoas? E como que você se sente quando alguém te olha dessa forma? Se não vier nada na mente agora, pessoal, pode anotar as perguntas, tá? Ou ir pensando, se quiser tirar uma foto do slide também, das perguntas, para ir pensando. E guarda essas reflexões aí com vocês, depois eu vou voltar, que agora a gente vai falar um pouco mais sobre o conceito, tá? Pode passar, Débora. Então, quando a gente para pensar sobre as nossas relações, talvez a gente vai notar que nem sempre estamos, de fato, ali presentes com as pessoas.
Pode ser que a gente esteja cumprindo uma função, um papel, e tá tudo bem, faz parte da vida. Inclusive, é o que a gente está fazendo aqui agora. Vocês estão me ouvindo com objetivo, eu também estou aqui com um objetivo. Então, eu vou começar falando sobre dois conceitos principais na filosofia de Martin Buber, que ele vai diferenciar duas formas de relação, eu, tu e eu, isso. Eu trouxe até um mini resuminho, que eu achei na internet, inclusive, que vai falar assim, a expressão eu, tu e eu, isso é um conceito central na filosofia de Martin Buber, que distingue duas formas de relação. Um em que o sujeito relaciona com o outro como um tu, no sentido de um outro ser humano com quem se estabelece um diálogo e um encontro genuíno. E outro em que o sujeito se relaciona com o mundo como um isso, no sentido de um objeto, uma coisa que se usa e é manipulada. Deixa eu ver aqui, pode passar. Então, pessoal, eu quero que vocês vão imaginando, assim, sabe aquela sensação de estar completamente presente com a pessoa, sem julgamento, sem pressa, só com a pessoa, ela também te escuta, tá ali com você, te aceita como você é recíproco. Essa sensação que eu estou descrevendo aqui não é muito comum, mas é muito marcante. A gente sabe e reconhece quando aconteceu. Então, talvez eu estou aqui falando e você já está se lembrando de alguma situação. Às vezes acontece com um amigo, um paciente, seu psicólogo. E a gente sente e sabe que existe ali um encontro e que a pessoa está presente. Então, quando a gente fala de relação eu tu, a gente está falando de presença, de um contato genuíno, de estar inteiro, de aceitar a pessoa como ela é, e ser aceito também, é algo mútuo. É se abrir para o encontro com aquela pessoa, que a gente vai chamar na Gestalt de entre. Pode passar, Débora. E tem uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que existe uma diferença entre momento eu tu e processo eu tu. O nome já vai falar. Alguém consegue me dizer ou imagina qual seja a diferença? Um de cada vez, pessoal. Certo, eu vou falar um pouquinho. Então, o momento eu tu é aquele instante de encontro, que toca, que marca, que tem uma entrega ali naquele momento. Acontece quando as pessoas estão realmente presentes ali, inteiros e disponíveis. Por isso, o nome momento é algo que acontece naquele instante. Só que esse momento, eu tu, não surge do nada, ele acontece porque existe um processo eu tu sendo construído. E o que que é isso? O que que é processo eu tu? É a construção da relação, é estar disponível, aberto, escutar de verdade, sem querer consertar a pessoa, ter uma atitude eu tu, uma atitude dialógica. Na clínica, nem sempre isso é recíproco, né? Eu, psicóloga, vou estar aberta e vou ter uma atitude eu tu, mas meu paciente não é obrigado a ter isso comigo. Isso vai sendo construído. Faz sentido até aqui? Ficou alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode falar, Débora. Acho que é pensar que o eu tô, ele não é algo forçado, né? Apesar de a gente olhar, tipo, nossa, uma relação genuína, é algo que a gente quer estabelecer com as pessoas, estar presente, mas não é algo que dá para a gente forçar, né? É muito um convite, né? Igual você falou. Então, o terapeuta, ele está ali, ele está aberto, ele está ali convidando o paciente para estar presente, para eles terem ali uma relação genuína, mas não depende só do psicólogo, né? Então, é um convite que o psicólogo faz para o paciente, se o paciente também ali tiver disposto a isso, né, o encontro pode acontecer, mas é algo que é muito natural, não é algo que dá para se forçar. Perfeito, obrigada, Débora. É exatamente isso, né? A gente não força o processo a acontecer. Eu não vou lá para a sessão pensando assim, nossa, não, eu preciso ter um momento eu tô aqui, senão eu não vou estar sendo gestalt terapeuta, eu preciso ter um momento eu tô. É um encontro que não força, né? Ele acontece. E alguém levantou a mão? A Oi, Gisele, sou eu, Yasmin. Bom dia. bom dia. Bom Bom dia, dia. pessoal. Só me veio também que tem
situações onde o psicólogo também tem uma barreira, né, para ter uma relação eu tô com alguns pacientes. E quando chega nessa situação, se isso realmente acontece, é melhor, né, indicar essa pessoa para outro profissional. Porque sem essa relação, realmente, o processo terapêutico não vai acontecer, né? Hum, exatamente. E por isso que é importante estar em supervisão, é importante, assim, se olhar durante o atendimento, né? Se perceber como que é você ali atendendo aquela pessoa, não só o atendimento em geral, né? Com todos os pacientes, mas em cada pessoa, como que você tá, como que você se sente ali com a pessoa. Então, nós, gestalt terapeutas, né, a gente precisa ter muita atenção o tempo todo, né? No paciente e na gente, como a gente está naquele momento. Se tem alguma coisa mexendo com a gente, que está atrapalhando o processo, que está dificultando, né, essa atitude eu tu, aí é importante ou encaminhar ou realmente olhar para isso, ver o que está acontecendo, né? E talvez levar para a supervisão. Mas ótimo seu apontamento, viu? Obrigada. Alguém mais quer falar? Teve uma pergunta aqui no chat. Uhum. A Carolina, ela perguntou se você pode explicar um pouco mais sobre o processo eu tu. Certo. Então, o processo eu tu é como o nome fala, é um processo, né? O momento eu tu é aquele que vem, acontece ali naquele momento. O processo é aquele caminho que faz até chegar no momento, né? Então, é a minha atitude de estar aberta ao outro, é algo que, como eu falei, vai sendo construído aos poucos, até de fato chegar nessa relação eu tu que vai ser mútua, ou nesse momento eu tu. Fez sentido ou não? Certo. A Carolina respondeu aqui. Ok, pessoal, eu vou prosseguir. Então, no filme, né, trazendo um pouco sobre o filme, a gente vê essa relação sendo construída. Vocês percebem? O Flynn e a Rapunzel foram se conhecendo, um foi se abrindo para o outro. A Rapunzel contou do cabelo mágico dela, que ela fica presa naquela torre. O Flynn contou um pouco da história dele, falou o nome verdadeiro dele. Então, foi uma relação construída, sem deixar de lado o eu isso. O eu isso, ele estava ali presente, eles tinham um objetivo naquela relação, mas foram se abrindo para a relação, até que chegou naquele momento final, lindo, lá das lanternas, que eles tiveram um momento eu tu, quando viram, né, toda aquela cena lá, enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E aí, agora que a gente entendeu melhor o que é relação eu tu, eu quero falar um pouco sobre essas frases que eu coloquei ali no slide. A primeira eu coloquei assim, no final vai ter as referências, tá, pessoal, de onde eu tirei de qual livro eu tirei essas frases. A atitude do tu é a de que o outro é digno de respeito, não é tratado como meio para outros fins. Isso significa que no eu tu a gente tem um olhar para o outro, não como objeto, com um propósito de aquilo que eu falei, aquilo que a Débora falou também, né? Nossa, eu preciso ter o momento eu tu aqui nessa sessão com esse paciente, senão eu vou estar sendo uma péssima psicóloga, senão está errada a minha condução. Não, o encontro acontece quando eu estou aberta e não busco que isso seja recíproco, porque nem sempre é. Mas estou ali com a pessoa. A segunda frase trouxe assim: é integrativa e afirma a pessoa em sua totalidade. Numa relação eu tô, a gente não olha e aceita só as partes bonitas, as qualidades do outro. A gente acolhe e olha para o todo, para como essa pessoa é e pode ser naquele momento, sem tentar mudar ela, ou querer que ela fosse diferente, que ela agisse ou pensasse diferente. Isso aqui é difícil, é um pouco difícil na clínica, né? Às vezes a gente quer que a pessoa mude, que a pessoa tenha uma outra visão, mas ela está no ritmo dela, né? A terceira, essa forma específica de contato requer a presença de certos elementos do interhumano para que o diálogo ocorra. Presença, comunicação genuína e sem reservas, inclusão e confirmação. Eu não vou entrar muito nesses conceitos do interhumano aqui hoje, porque é um pouco longo assim. Mas só para pincelar, para vocês entenderem, para construir essa relação, a gente precisa desses elementos juntos. Então, assim, falando um pouco de cada um, a presença é estar presente ali de fato com a pessoa, que é como eu estou aqui com vocês. Eu estou totalmente presente, mas eu podia estar aqui lendo o slide
e tá pensando no atendimento que eu vou fazer, enfim. Comunicação genuína e sem reservas é não ter uma atitude assim, eu queria falar tal coisa. Queria tanto falar tal coisa aqui, não, mas eu não vou falar, não. Nossa, mas eu queria falar tal coisa. Comunicação genuína e sem reservas é se comunicar com a sua autenticidade, claro que quando faz sentido ali no contexto, né, da sessão ali com a pessoa. Inclusão é se incluir na experiência do outro, estar tão próximo que você sente ali junto com a pessoa. Sabe aquele momento, pessoal, que a pessoa tá contando uma história triste da vida dela, ela tá triste contando, e você sente junto com ela, parece que você tá ali junto, experienciando junto com ela, ou com raiva, ela tá contando com raiva, vai te dando uma raiva também, uma alegria, ela conquistou alguma coisa, você tá feliz junto com ela, parece que você tá sentindo a mesma coisa que ela, dá essa impressão. E confirmação é confirmar a experiência do outro, os sentimentos, mostrar que é válido. Pode passar, Débora. Agora eu quero retomar uma pergunta que eu fiz lá no início, que é essa pergunta em negrito. Você já se sentiu realmente visto por alguém? Quem foi ou quais foram as pessoas? E a outra pergunta, como você se sente quando alguém te olha dessa forma? Alguém lembrou de alguma situação, algum momento, quer compartilhar? Eu pensei não numa situação minha, pensei em um paciente, pode ser? Sim, claro. Mas, assim, eu lembro de uma paciente que eu tô atendendo, e aí ela trouxe muito isso, de que ela sentia que o espaço da terapia era um espaço onde ela era vista, onde ela era enxergada, e que fora desse contexto era difícil ela ter essa abertura com outras pessoas, era difícil ela se sentir olhada por outras pessoas. Então, eu me lembrei disso, né, nessa pergunta, eu lembrei que ela tinha mencionado isso, que na terapia ela conseguia se sentir vista. Ótimo exemplo, Débora. E é isso, né? Às vezes é o primeiro lugar que a pessoa realmente vai ser vista ou vai sentir que é vista, vai ser confirmada, né? Muitas pessoas acabam não tendo nas relações delas, né, essa confirmação, esse olhar. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa atitude, né? Mas alguém tem alguma experiência? Lembrou aí de alguma situação? Certo. Eu compartilho só dessa experiência que você disse, a gente se sentir junto com o cliente. Isso acontece muito comigo também. Uhum. E nem eu já ouvi outras as professoras, né, falar, se não me engano, foi a Celano. A gente entra com o cliente naquele sentimento, mas a gente tem que retornar, né? A gente está inteiro ali para acolhê-los e ajudá-los a caminhar. Uhum. Exatamente. Obrigada por compartilhar. E é isso, né? A gente, naquele momento, a gente se inclui no sentimento da pessoa, mas a gente também não pode ficar naquilo, né? Acabou a sessão e a gente ainda continua naquele sentimento. É aquilo até do que eu falei, que você tinha falado também, da gente ver o que está mobilizando, né? O que está mexendo conosco ali naquele atendimento, de olhar. Enfim, então, pode passar, Débora. Isso. Quando a gente fala do conceito de eu isso, a gente está falando de uma forma de relação que o outro não é visto como pessoa, mas como objeto, como meio para algo. Yasmin, então quer dizer que o eu tu é bom e o eu isso é ruim, né? Não, a gente não vive sem o eu isso. A gente precisa dele. Como eu falei, o que a gente está fazendo aqui é eu isso. Eu estou aqui, eu me preparei, né? Eu estou numa relação com vocês com um objetivo, que é trazer uma discussão, um questionamento, e vocês estão aqui para me ouvir, para tirar uma reflexão, um conhecimento desse encontro, tá? Eu trouxe até uma imagem de uma pessoa na padaria, porque a gente vai na padaria, a gente tem esse momento, esse diálogo ali com a atendente, com o objetivo, e a atendente tem um objetivo também, não quer dizer que seja algo ruim, tá? Alguém colocou alguma coisa no chat, né? Mas eu perdi aqui. A Marilena, eu acho que ela fala do comentário da Gisele.
sentir com a pessoa e não sentir como a pessoa sente. Certo, perfeito. E aí, eu queria até trazer, né, falando sobre essa parte, de uma situação que eu vivenciei na minha supervisão. Eu faço supervisão com o Guilherme. E aí, no meu primeiro mês, assim, de formada com CRP, meu primeiro mês de atendimento, eu levei um caso para minha supervisão, né? Aí cheguei, Guilherme, tem um caso assim, 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 uma paciente assim, assim, assim. Eles só anotando o que eu estava falando. E eu queria saber um manejo para levar para a sessão, né? Como que eu lido com tal demanda? Qual manejo que eu uso? Aí ele pegou e falou assim: olha, anotei aqui, eu vou reler o que você me falou. Você tem uma paciente assim, 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 a demanda é assim, 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 a queixa assim, 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 e você, uma gestalt terapeuta, está me pedindo um manejo para levar para a sessão. Aí eu já fiquei assim, ai, tá, ai, agora entendi. Quando ele releu, que eu entendi o que ele estava querendo dizer. O que significa? Gente, eu estava vendo a relação como isso, né? Na Gestalt terapia, a gente tem uma teoria que dá suporte para a gente, na nossa visão, né, de olhar para o ser humano, mas a gente não vai para a sessão com uma técnica. Mais importante que a técnica é a relação. Eu poderia levar a técnica lá, toda planejada, assim, para a sessão e a paciente nunca mais trazer aquele tema, nunca mais tocar naquele assunto. Né? Já aconteceu alguma coisa parecida com vocês? Estão concordando ali, é algo que acontece muito, principalmente no início, assim, da clínica. E aí, eu trouxe uma frase, essa frase aí do meio. Pode falar, Débora. É que eu lembrei de uma situação que também aconteceu comigo, bem parecido com esse exemplo que você deu. Só que eu não tinha levado para supervisão, tinha levado para terapia. Que tem alguns pacientes que parece que às vezes exigem um pouco mais da gente, né? E aí eu estava trazendo uma questão de que eu estava me sentindo um pouco aflita, porque eu estava me sentindo um pouco, inclusive, intimidada, por sentir que alguns pacientes que eu atendia eram muito inteligentes e que eu precisava, talvez, ter mais conhecimento para poder conseguir dar conta ali daquele atendimento. E aí o que ele trouxe para mim, tipo, tá, mas a pessoa não está ali para, tipo, se intelectualizar na terapia. Ela está precisando de afeto. É isso que as pessoas procuram, é ter um espaço ali onde ela consegue ser ela mesma, onde ela consegue olhar para os seus sentimentos, mais do que ela exigir da sua intelectualidade, precisa do seu afeto, que é algo que você tem. Então, eu lembrei muito disso, porque às vezes a gente tem essa cobrança igual você falou, de saber qual que é o manejo, de saber qual é a técnica. Mas muito mais importante, né? A gente precisa também dessa bagagem, mas a gente precisa estar ali com o outro, né? Eu acho que isso é muito mais importante do que toda a teoria e toda a técnica que a gente poderia aprender. Sim, ótimo exemplo, Débora. E é realmente isso. A relação é o mais importante, né? Então, já aconteceu isso comigo também, uma pessoa muito intelectualizada, né? Fala de um jeito muito formal, você fica até assim, gente, mas eu não falo dessa forma, o que a pessoa vai pensar de mim, né? Sendo que a pessoa só tá ali, tá gostando, né, do encontro com você, tá sendo escutada, tá sendo ouvida, né? Então, é muito importante a gente trazer esse olhar pra gente também. E eu vi que a Priscila levantou a mão. Não sei, acho que foi sem querer. Sem querer? Certo. Então, vou prosseguir aqui. Qualquer coisa a Priscila fala depois. Eu trouxe uma frase, essa frase do meio. Como Buber afirmou, o ser humano não pode viver sem o isso, mas quem quer que viva somente com ele não é humano. Se eu me relaciono com o outro só como meio, só com propósito, com objetivo, a todo tempo, eu acabo perdendo a humanidade. A gente precisa também dessa atitude para o encontro acontecer. Estar aberto, olhar para o outro, ouvir, ser olhado, ser escutado. E trazendo para o filme, né, um pouco, o olhar para o outro só como isso era o que a Gota fazia com a Rapunzel. A relação era tão baseada no eu isso que o objeto não era nem a Rapunzel, o objeto era o cabelo dela. Pode passar, Débora.
Posso só fazer um comentário de Pode? Uhum. nessa parte aqui que você está falando, né? É muito do que a Gisele falou também. De que não dá para a gente ficar também só na emoção com o paciente. Então, a gente precisa, né, igual você falou, convidar o paciente para um eu tu, ter ali todo o processo eu tu, mas a gente também precisa do eu isso. Então, a gente precisa da nossa relação com o paciente também do eu isso. Porque estar só no eu tu também não é saudável, né? Foi uma das partes que eu achei muito incrível na voz, que não sei se você vai falar disso, né? Mas assim, uma parte que eu achei muito interessante é que ficar só no eu tu pode ser uma confluência também. Então, a gente não pode estar ali também só com o outro e sem ter essa separação. A gente precisa ter essa união, mas a gente também precisa ter essa separação. Então, o eu isso ele é necessário, inclusive saudável na relação terapêutica também. Sim, eu ia falar disso no próximo slide. Olha que interessante. E pode passar, inclusive, mas é isso, né? A gente não fica só no eu isso, não fica só no eu tu. Como eu falei, né, quando eu estava começando essa parte do eu isso, não quer dizer que o eu isso é ruim e o eu tu é bom. A gente precisa, na relação terapêutica, que o eu isso esteja presente também, né? Tem uma relação entre terapeuta e cliente, né, psicólogo e paciente ali. E esse limite precisa ser estabelecido, precisa entender o propósito, né? Que a terapia tem um objetivo, tem um sentido ali terapêutico, mas, claro, com essa abertura para a relação, com essa abertura para o eu isso. E aí, né, como eu falei, eu já ia falar disso no próximo slide, que eu trouxe essa frase, que não há um eu que permaneça só, mas somente o eu do eu isso e o eu do eu tu. Existe uma alternância entre esses dois modos de existência. O modo eu isso é vitalmente necessário para a sobrevivência e o eu tu para a realização da condição de pessoa. O eu tu e o eu isso, pessoal, eles se alternam o tempo todo. Não existe uma relação só de eu tu e só de eu isso. A relação ela, terapêutica, né, tem um objetivo, tem um propósito, mas está a serviço da relação que vai sendo construída. Tá? Pode passar. E aí eu trago para vocês, né, como que tá a sua prática clínica, né? Vocês estão refletindo já a partir do que, né, a gente está discutindo aqui? Quando a gente pensa em aplicar o eu tu na prática clínica, a gente está falando de muito mais do que técnica, né? É sobre presença, é sobre estar inteiro e disponível para o outro. Então, desenvolver essa presença envolve escutar de verdade, não olhar para o cliente como um problema a ser resolvido. Eu sei que a gente, às vezes, né, tem isso de querer tirar a pessoa da dor, mas precisa ter muito cuidado com isso, porque isso está falando de uma expectativa minha, do que eu considero que pode ajudar a pessoa. Às vezes eu estou até pensando aqui numa uma grande solução ali, numa grande fala que pode mudar a pessoa, e ela nem levar aquilo para ela, né? Pode passar, Débora. Relação não hierárquica é uma ênfase no compromisso pleno e genuíno entre paciente e terapeuta. Então, a relação eu-tu pede para que a gente abandone a ideia de que o terapeuta está acima do paciente, que a gente vai saber o que é melhor para ele. É uma relação horizontal. Eu, psicólogo, vou me colocar inteira na relação e vou convidar o paciente a fazer o mesmo no tempo dele, do jeito dele. Pode ser que nunca seja mútuo, mas meu papel eu fiz de estar ali com ele. Pode passar, Débora. E aí eu trouxe uma frase que é assim: a awareness se desenvolve quando a pessoa investe na experiência atual, sem exigências para mudá-la e sem julgamentos de que não deveria ser o que é. A aceitação na relação eu-tu permite o aprofundamento do processo de awareness e é, por si só, a concretização do pré-requisito para a mudança, a aceitação daquilo que é. Deste modo, awareness e relação eu-tu estão integralmente relacionadas, trazendo aquilo, né, de que a awareness é o único objetivo da Gestalt e ela vai surgir a partir da relação eu-tu. E aí eu quero trazer uma questão para vocês.
como que você se coloca de verdade na relação com seus pacientes? Você se permite ser tocado por eles? Como que tá a sua prática clínica? Como que tá a prática clínica de vocês? Pensando no que falamos até agora. Yasmin, eu pensando, né, que você está falando, acho que varia muito de pessoa para pessoa, né? A gente tem aquelas, acho que quando o cliente é aquele que consegue também entrar nessa relação, tu, você fica com muito mais expectativa de estar com ele novamente. Acho que eu sinto isso na minha prática, assim, os clientes que eu tenho, que eu vejo que tem muita resistência, é aquele que você fica assim, nossa, chegou o atendimento dessa pessoa. Você acaba também ficando mais no eu isso, porque você, né, começa a criar essa resistência também. Então, assim, tentando, naquele momento, é isso que acontece comigo. Vem esse pensamento, eu isso, daí eu me recomponho, nós vamos tentar mais uma vez, né? Trazer, estar presente, para que essa pessoa tenha a possibilidade também de sentir isso e se abrir também para essa relação. Mas é isso que eu percebo, assim, tem esses, alguns clientes que ficam um pouco mais difícil da gente ter esse momento, né? E desejar estar com ele nesse outubro. Sim, exatamente. E ser gestalt terapeuta é muito difícil, né? Muita coisa que a gente está falando. Tanto que é difícil ter essa abertura, né? Para uma atitude ou tu. Então, assim, eu super te entendo nesse sentido. Tem pacientes que são mais difíceis da gente ter essa abertura do que outros, né? E é ter esse olhar, né, pra gente, olhar para o outro, o que está acontecendo ali naquela relação. Mas, assim, é aquilo, realmente, ser gestalt terapeuta não é fácil, gente. Pode passar, Débora. É maravilhoso e não é fácil ao mesmo tempo, né? Exatamente. Antes de passar, queria só refletir sobre um ponto, e até quero ver com os colegas se essa é uma dificuldade de vocês também. Mas, te escutando, Yasmin, eu fiquei pensando que, não sei se é desse momento, né? Mas parece que nesse momento, para mim, a dificuldade está mais no eu isso do que no eu tu. Quando eu penso que, tipo assim, o eu isso é toda essa parte mais burocrática, todos os objetivos ali que a gente tem na terapia, com o paciente. Pensar, por exemplo, nas dificuldades em relação a estabelecer limites terapêuticos, dificuldades, por exemplo, cobrar um valor justo pelo nosso atendimento. Tudo isso são questões importantes, são questões que envolvem o nosso ser psicólogo e que às vezes é muito difícil, né? Então, refletindo sobre isso, eu acho que minha dificuldade está mais no eu isso do que no eu tu. Uhum. Sim, e a gente fala tanto de relação eu-tu, né, ali no processo terapêutico, a gente não fala tanto dessa parte de eu-isso, né? Igual contrato. Gente, quem nunca teve alguma questão, algum problema com o contrato, né? Com estabelecer algum limite ali que você tinha colocado, ou pensar em outro limite que você não tinha colocado, mas que faz sentido ali no processo com aquela pessoa, ou nos seus atendimentos. Então, é importante olhar para essa parte também, né? Essa parte objetiva, essa parte do propósito, né? Da terapia. Priscila? Bom dia, tudo bem? Não, essa parte do eu isso, assim, me chama bastante atenção mesmo dentro do papel enquanto profissional, né, psicólogo. Eu acho que eu venho refletindo muito sobre isso. Eu sou estudante, eu estou no nono semestre, mas eu já trabalho com desenvolvimento humano. E eu lembro que no começo, quando eu sempre trabalhei com prestação de serviços, trabalhei na área comercial, e era assim, eu percebi, né, que quando eu comecei a comercializar o meu serviço, e eu era o meu serviço, o quanto isso era desafiador, porque ficava muito fusionado ali, né, o meu propósito de querer ajudar, e também compreender esses limites, né, e eu lembro que no começo,
eu acabei incorrendo no erro muitas vezes, assim, de ser começo de trabalho e querer, né, realmente ajudar as pessoas, mas até que ponto, né, a gente às vezes quer ajudar mais do que a própria pessoa deseja, então para isso a gente fica tentando entender se a questão é o valor, é o investimento, ou e tentando se adaptar demais a horários que a gente estabeleceu que para a gente eram inegociáveis. Então, eu acho essa relação do eu isso muito mais desafiadora, concordo com os colegas, e a gente tem que observar muito quando isso acontece, né, porque nesses momentos a possibilidade da gente estar tendo aí uma contratransferência é muito grande, então eu acho que talvez esse seja o maior desafio, porque quando a gente sente no coração, eu quero ser psicólogo, o eu-tu parece que já vem meio natural, né, parece que já é um pouco da nossa essência, da nossa natureza, agora o eu isso eu acho que a gente precisa desenvolver mesmo, principalmente na prática clínica, onde a gente é eu presa, a gente é empreendedor, né, a gente precisa fazer todas as frentes, então acho que é uma boa reflexão. Obrigada, Priscila. E realmente a gente tem, né, tem uma ideia, né, na sociedade, né, de que a psicologia é algo ali muito humano, e realmente é uma profissão muito humana, mas se ficar só nisso, só no humano, a gente acaba se esquecendo que é um trabalho que tem um propósito, né, que a gente é uma empresa também, como a Priscila falou, né, e por isso é importante observar quando isso acontece, e a Priscila falou até alguma coisa interessante, que é ajudar mais do que a pessoa deseja, né? Tem gente que parece que você está querendo mais que ela faça terapia, está vendo mais aquela importância para ela do que ela para você. Então, assim, eu vi alguém falou em algum lugar, alguma psicóloga falou que a gente não pode querer que o paciente faça mais terapia do que ele mesmo, né? A gente não pode ter esse desejo maior do que ele. Então, assim, o eu isso na prática clínica, eu vejo assim, principalmente nesse início, é algo muito difícil, né? A gente tem que saber os nossos limites, a gente tem que entender até onde a gente consegue, até onde a gente pode ser flexível ou não, né? Sustentar alguma coisa ali. Porque realmente a gente, querendo ou não, é humano, mas a gente é uma empresa, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Certo, então pode falar. Comentário da Gisele aqui no chat. Ela falou assim, quando uma cliente tem dificuldade de entrar no YouTube, como psicoterapeuta, essa resistência do cliente pode me levar àquela postura de ver o cliente com o isso, só com o financeiro, né? Ela colocou aqui o dinheiro. E como isso é prejudicial nesse sentido. Exatamente. E aí, pode passar, Débora. Obrigada, pessoal, pelas suas contribuições. É muito importante ouvir vocês, tá? E trazendo agora, né, para o resumo do filme, que eu imagino que todo mundo já deve ter assistido, né? Mas eu trouxe aqui um resuminho. Então, que Enrolados conta a história de Rapunzel, que é uma jovem com cabelos mágicos que vive trancada em uma torre por Madame Gothel, que a raptou quando era bebê para usar o poder dos seus cabelos. Aos 18 anos, Rapunzel sonha em ver as luzes que aparecem todo ano no seu aniversário. Quando o ladrão, Flynn Rider, invade sua torre, ela faz um acordo com ele para que a leve até as luzes, e juntos vivem uma aventura cheia de descobertas. A Rapunzel acaba descobrindo sua verdadeira identidade, e no fim ela retorna ao reino e vive com o Flynn. Pode passar, Débora. E aí, pessoal, primeiro eu gostaria de olhar para a relação meu isso presente no filme. Quando eu finalizar essa parte, se vocês já quiserem ir pensando em quais momentos, né, vocês observam, se vai ter alguma observação, alguma interpretação que eu trouxe, vocês pensarem em algo mais, tá? Então, primeiro, olhando para uma relação baseada no eu isso, eu vou falar sobre a relação da Rapunzel com a Gothel,
que é uma relação que tem controle, tem manipulação, tem medo. Eu até trouxe um trecho da música, Sua Mãe Sabe Mais, e eu vou ler com vocês. Que ela fala assim: você é tão frágil como as flores, ainda uma miudinha e muito nova. Sabe por que estamos nessa torre? Isso aí, para manter você sã e salva. É interessante que nessa parte que ela fala você é sã e salva, ela pega no cabelo dela, né? Então, assim, aquilo não é você sã e salva, é o seu cabelo. Esse dia chegaria, eu já sabia. Ver que o ninho já não satisfaz. Mas ainda não, confia coração. Sua mãe sabe mais. Então, aqui é uma relação hierárquica, né? Eu sei mais do que você, eu sei o que é melhor para você. E aí tem um trecho da música que não está no filme. Não sei se vocês sabiam desse fato, mas eu trouxe, vou ler. Vá, seja pisada por um rinoceronte, seja assaltada e largada para morrer. Só sou sua mãe, não sei de nada. Eu só te dei banho, troquei, dei carinho. Vamos, me abandone, eu mereço. Deixe que eu morra aqui em paz. Antes do fim você vai ver. Vai sim, sua mãe sabe mais. A gente vê que ela usa do medo para impedir que a Rapunzel viva, saia daquela torre. E é um exemplo claro de relação eu isso, né? Rapunzel é vista como um objeto para manter a juventude da Gotham. E aqui é importante lembrar de uma coisa: o problema não é viver o eu isso. O problema é quando a relação se resume só a isso, que é o caso da Gothel com a Rapunzel. Pode passar, Débora. E aí, outra relação que começa com eu isso é Rapunzel com o Flynn. Que a Rapunzel fala que vai devolver, né, a coroa para o Flynn, quando ele levar ela para ver as lanternas. E aqui é um exemplo de uma relação muito presente na nossa vida real, né? Uma relação que começa dentro do eu isso e vai se desenvolvendo para algo mais. E é interessante porque eles começam nisso, né? De eu faço isso para você e você faz isso para mim. Mas ao longo do filme eles vão se abrindo para uma relação eu-tu. E nem toda relação, gente, começa profunda, começa disponível. Muitas vezes vai iniciar ali com um objetivo e aí que vai se transformando. Vocês percebem isso? Vocês têm alguma outra interpretação ou observaram outro detalhe do filme nessa parte, assim, olhando para essa relação? Acho que a gente pode pensar na própria relação terapêutica, né? Então, a gente não tem ali no primeiro encontro com o paciente, não que seja impossível, né? Mas a gente tem ali no primeiro contato da terapia, o paciente chegando com o objetivo de fazer um acompanhamento, de resolver alguma questão da vivência dele, e a gente de estar ali com o paciente. Então, a gente tem um objetivo, é uma relação que começa com eu isso, mas que vai se desenvolvendo, né, e pode chegar até o eu. Perfeito. E realmente, né, nem sempre pode acontecer de ter um momento eu tu ali na primeira sessão, mas geralmente é um momento que a gente está conhecendo, né, essa pessoa que está ali, que a pessoa está conhecendo a gente, não pode ser que não tenha essa abertura, e de fato começa com eu isso, né, tanto que a pessoa vai te procurar, não é pensando assim, será que ela é acolhedora, geralmente, né? Será que ela vai me escutar de verdade? Será que ela vai estar presente na sessão? Não, ela quer saber, a primeira coisa é o valor, né, da terapia. A primeira pergunta, às vezes, é isso, né? Qual que é o valor da sessão? Então, a gente vê claramente, não é algo ruim começar com eu isso. Mas o importante é a gente ter, nós, psicólogos, a gente, ter essa atitude, né, eu tô. E aí eu acho que a Priscila colocou alguma coisa aqui no chat, né? Isso, a Priscila falou. Os amigos que identificamos, por exemplo, no ambiente de trabalho, começam com uma relação eu-isso. Perfeito, eu também pensei nisso, né? Muitas vezes a gente começa, principalmente no trabalho, né? Nesse ambiente de faculdade, às vezes, não começa como algo profundo ali. Às vezes pode começar de um ajudando o outro, né? Nesse sentido também. Então a gente vê que isso faz parte da nossa vida, isso está presente não só na clínica, né? A gente está trazendo agora para a psicologia nesse sentido, mas a gente vive e vivencia isso todos os dias. Certo, pode passar, Débora. E aí, já trazendo agora, pessoal, para a relação eu-tu, a gente vê esse processo acontecendo,
quando eles estão sentados perto da fogueira, em um momento de calma. E ali, pela primeira vez, eles se abrem um para o outro. O Flynn fala seu nome verdadeiro, José Bezerra, e a Rapunzel fala sobre seu sonho de ver as luzes no céu e da relação com a mãe. Esse é um momento de muita vulnerabilidade, a gente consegue perceber presença, escuta, escuta genuína, né, o não julgamento, a aceitação. Tanto que depois dessa cena na fogueira, a Gothel chega depois disso, ali escondido, e a Rapunzel até fala que acha que ele tá gostando dela. E aí abre uma portinha para esse relacionamento. E agora, sim, eu trouxe uma fala do filme, que é um exemplo claro de momento eu tu, que para mim é o momento mais bonito do filme, gente, essa cena final deles lá na lanterna e tal, que a Rapunzel fala assim, calma aí. Ah, eu também tenho uma coisa para você. E ela pega a bolsa com uma coroa, né? Eu já devia ter te devolvido, mas eu tava com medo. E quer saber? Eu não tô mais com medo. Você me entende? E aí o Flynn fala, tô começando. Aí eles começam a cantar aquela música linda. E nesse momento a gente vê que eles não estão ali para usar um ao outro, para alcançar algum objetivo. Isso mudou. Tem uma troca, tem um olhar, a gente consegue ver sentimento. Eles estão totalmente entregues na relação. Vocês percebem isso? Como que tá aí? Eu percebi também, é engraçado, porque depois que a gente vê o filme pensando no tema, né, a gente vê com outros olhos. E aí eu reparei que, tipo assim, quando ela entrega a mochila ali com a coroa, ele, tipo, abaixa a mochila. Tipo assim, o objetivo dele não era mais aquilo. Ele abaixa para olhar para ela. O objetivo agora era estar com ela. Então, acho que esse movimento dele também representou que ele estava ali com ela. Ai, perfeito, Débora. Eu nunca tinha reparado nesse sentido, e realmente faz muito sentido, né? Ele assim, não, o objetivo dessa relação não é mais a coroa, né? Não é mais igual aquele sonho que ele tinha, né? De ser rico e tal. É estar com ela, né? Olhar para ela nesse sentido. Muito bom. Pode passar. E para concluir, né, essa parte do slide, eu retorno para a primeira pergunta que eu fiz no início. Gostaria que vocês pensassem, tá? Como costuma olhar e estar com as pessoas, pensando no que a gente falou hoje. Eu estou realmente presente quando fico com elas, quando permaneço com elas? Eu olho para elas de forma genuína, como elas são, ou às vezes eu acabo olhando mais porque elas fazem por mim. Vocês percebem como tudo isso que a gente viu nas cenas acontece na vida real? Acontece na clínica, a gente vive o tempo todo transitando entre eu tu e eu isso. Eu queria abrir agora para discussão, mas pode passar antes, Débora, porque eu coloquei as referências, tá? As frases estão nesses livros aí. Certo, pessoal, da minha parte dos slides é isso. Eu gostaria de abrir agora para quem quiser comentar, quem teve outra percepção. Eu vou tirar aqui os slides. Aí, pessoal, agora é um momento assim de trocas para vocês pensarem em alguma parte do filme que você achou interessante, quiser comentar, alguma parte do conceito também, de eu, tu e eu isso. Então, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone ou falar aqui no chat também. Bom dia, colegas. Eu estou nesse grupo, mas raramente eu participo. Acho que participo uma vez só. Eu sei que é de uma grandeza, né, estar com vocês, mas é por questões mesmo de demandas, de atividade, ou atendimento. Mas, ouvindo essa última fala aí da colega sobre estar presente, eu fui perceber o quanto isso é valioso no meu estágio. E eu não fiz Gestalt, meu estágio foi em psicologia hospitalar. Mas eu tive o privilégio de ter uma supervisora de estágio no hospital que era de uma qualidade tremenda no estar presente. Ela não tinha muito tempo para mim, mas quando ela estava comigo, ela estava de fato. E assim, todas as vezes que eu me deparo com essa fala, ou com esse conhecimento, eu me lembro dela e sou grata, sabe?
porque nós, enquanto profissionais, isso é muito importante, né? Para o cliente, nós estarmos verdadeiramente na relação. E, às vezes, assim, a gente só tem 10 minutos de um cliente para o outro, porque no meu caso eu atendo online, né? E aí a gente tem que realmente praticar isso, porque às vezes passa, e o outro vai atrasar um pouquinho, que vai atrasar o outro, mas importante é nós cumprirmos isso, né? Muito legal. Agora, quanto ao filme, eu não assisti, mas o pouquinho que eu entrei aqui, chegando da atividade física, eu pude perceber, né, quanto é importante na fala da colega. Obrigada. Obrigada, Sueli. E eu imagino que deve ter mudado, né? Alguma coisa em você vendo essa sua professora, né? Realmente, de fato, presente ali. E o tanto que é difícil, às vezes, estar completamente presente. E eu não falo só na relação terapêutica, só em sessão, que é difícil também, né? Separar em alguns momentos. Mas, assim, na nossa vida mesmo, com as pessoas que a gente convive, tanto que às vezes é difícil ter essa presença, assim, de estar realmente presente ali de verdade, né? Mais alguém quer trazer alguma consideração? Gisele, pode falar. Pegando o que a Yasmin acabou de falar, eu acho que acaba sendo até mais difícil com esses que a gente convive, por exemplo, eu sou mãe, né, esposa, então a gente acaba tendo menos momentos se a gente não tomar cuidado para ter essa presença, a gente acaba fazendo muito isso, lava a louça, faz isso, vai fazer aquilo, né, mãe já fez comida, né, e a gente acaba se nós não prestarmos atenção, isso passa. Aí fica aqueles pais, né, que a gente às vezes escuta muito nas sessões. Estavam em casa, mas não estavam presentes na minha vida, não estavam ali para mim. Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo de aplicar essa presença nos nossos relacionamentos, né, dentro da nossa casa, com os amigos, familiares. Achei muito interessante, Yasmin, se trazer isso. E eu acho um privilégio, né, que a gente tem aqui, psicólogas, e na nossa abordagem, a gente acaba tendo um olhar, né, para as nossas relações, a gente acaba tendo esse olhar mesmo de aprendizado, de ver como que a gente está, de trazer uma reflexão. Eu vejo assim como um privilégio a gente poder refletir sobre isso, né? E realmente isso, assim, na nossa vida, a gente precisa se atentar muito, ter muito esse cuidado para olhar como que tá, como que estão, né, as nossas relações, se a gente está com essa atitude apenas ali no consultório, na sessão, mas como que estão, né, a minha relação com os meus pais, com meu filho, né? Mais alguém gostaria de falar ou comentar? A Camila comentou aqui no chat. Ela falou assim: achei muito interessante essa análise do filme. Já assisti muitas vezes com meu filho, mas com esse olhar ajudou a ampliar o conceito e como fazemos essa relação eu isso com muitas coisas. Por vezes, só vivendo no automático e sem se implicar tanto. Ótimo, realmente. Eu acho muito legal, Débora, esse seu projeto, né? Porque convida a gente a olhar de uma forma diferente para os filmes. Como eu falei, já assisti várias vezes, mas foi a primeira vez que eu assisti realmente olhando com esse olhar, né? Para a relação do tu e eu isso, para Gestalt, e a gente acaba percebendo muitas coisas que a gente não percebia antes, né? Assistindo e trazendo para a nossa vida, como que tá. E por isso que eu gosto, assim, que eu mais gostei na construção, né, do Cine Gestalt
de ter formas diferentes da gente olhar, porque a Gestalt terapia ela é muito isso, né? De, ok, a gente tem ali os conceitos, a teoria, mas ela é muito vivencial e o nosso olhar ele muda muito. Então, é interessante isso. Até assim, o foco foi no eu, tu e eu, isso, mas eu fiquei pensando até em outros conceitos da Gestalt terapia. Teve uma parte lá que a Rapunzel estava preocupada, tipo, nossa, e agora que e se meu sonho se cumprir, o que eu faço depois? E aí o José Bezerra, né, fala, não, agora você, a melhor parte, agora você procura outro sonho. Eu fiquei pensando na autorregulação, de atualização, agora ela vai buscar coisas novas, então é muito interessante isso, assim, que tudo que a gente estuda da Gestalt, a gente vê no cotidiano, a gente vê no dia a dia, é muito mais do que teoria. É algo que é vivencial, é algo que a gente vê na prática, não é só sobre processo terapêutico, é sobre a forma como a gente olha para a vida e para as coisas como um todo. Né? Sim, e nossa, essa cena específica, essa fase específica que você falou, ela mexe muito, assim, que realmente é aquilo, né? A reflexão que ela traz. A vida dela era muito isso, de sair daquela torre. E depois que ela realiza, né? O que vai ser agora? E realmente dessa autorregulação. E o tanto que é bom a gente ter esse olhar, ter essa nova interpretação, né? Gisele, pode falar. Eu acho que eu esqueci de baixar a mãozinha. Tranquilo. Tranquilo. Marcelo, quer falar? Ou foi sem querer também, Marcelo? Enquanto isso, eu vou lendo aqui alguns comentários do chat, tá? A Ana falou, eu me lembrei de momentos dentro do processo terapêutico quando clientes buscam relação eu-tu, procurando relação amorosa, afetiva, por exemplo. Porém, começar a partir da relação eu-tu, estabelecendo uma relação objetiva para saciar as próprias necessidades, por exemplo, sem aceitação do outro por inteiro, né? Então, eu acho que o que a Ana quis dizer, se você quiser comentar um pouco mais, Ana, sobre isso, mas acaba que a intenção ali de ter uma relação, que é o que eu tinha comentado, né, de forçar a relação, acaba sendo isso, né? Quando a gente tem ali só por objetivo isso, acaba também não sendo genuíno, né? Débora, acho que aí entra a questão do processo, né? Do eu-tu, que ela falou. Por isso que a gente não pode entrar com aquela coisa, não, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, tem que confiar no processo, né? Exatamente. Vocês estão me ouvindo, gente? Que deu uma travada aqui para mim. Sim, a gente tá te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Sua tela tá travada. Travada. Para mim tá assim também. Priscila, pode falar. Não, só voltando nessa questão da relação terapêutica e dessa coisa do eu tu e do eu isso, eu acho que eu fiquei lembrando, né, quando eu já passei por alguns processos terapêuticos com profissionais distintas, mas eu lembro que eu fui atendida por muito tempo por uma gestalt terapeuta, ela já não está mais aqui com a gente, mas eu acho que na época eu colocava, a gente trata, né, psicólogo como uma entidade. Eu acho que isso serve para a gente também refletir sobre como os clientes, os pacientes nos enxergam. E aí eu lembro que quando ela falava de valores, de coisas assim, de uma relação eu-isso, por vezes eu me senti ofendida, assim, sabe? Porque eu acho que a gente faz esse processo transferencial de humanizar e de trazer como se fosse ali uma relação que não tem finalidade comercial, quando na verdade tem ali, né, uma relação que se estabelece.
E aí eu lembro que eu ficava assim, nossa, será que ela só está interessada nisso? Então, assim, é engraçado isso, porque me veio essa lembrança. E aí é mais uma vez esse desafio, né, da gente também se policiar, até que ponto. Eu estou fazendo estágio agora específico, e infelizmente eu não estou fazendo na abordagem fenomenológica humanista, porque a unidade que eu faço não abriu, e aí estou fazendo em uma outra abordagem, mas a minha supervisora, que é muito competente, ela traz umas reflexões do tipo, a gente fica às vezes nessas questões éticas, né? Aceitar ou não aceitar presente, né? E aí eu lembro que teve uma vez que ela falou isso, e aí ela falou, bom, a gente sempre precisa primeiro pensar na grandeza, né, do que está sendo oferecido, ofertado, do paciente para com o terapeuta. E também a gente já observou, né, e aí alguns colegas trouxeram que já observaram psicólogos fazendo esse movimento em datas especiais e tal. E aí ela nos convidou para essa reflexão, né? Qual é o objetivo e qual é a finalidade disso, né? Porque como uma necessidade humana, a gente quer ser amado, a gente quer agradar. Então ela colocou essa reflexão no sentido da gente fazer esse exercício, né? Até que ponto receber atende e contribui para o processo do cliente, e até que ponto também, quando a gente quer oferecer como algo, a gente não está usando dessa relação para nos preencher de uma necessidade para além, né, do campo profissional. Então, eu achei bem interessante isso também, e aí fiquei pensando. No meu pensamento flutuante, eu acabei me fixando mais nessas questões. Mas só isso. E assim, às vezes o cliente, né, o paciente, ele vem com um conceito. A gente tem, né? A gente tem conceitos de como um psicólogo é, que a gente foi aprendendo, que a gente foi observando, que às vezes é um conceito da sociedade, é aquilo que você falou, né? De ser quase uma entidade, e o psicólogo é aquele que sabe da mente humana, né? Então, já tive pacientes que chegaram com essa ideia de que eu ia falar para eles o que como que eles são, como que eles devem pensar. E aí acho importante a gente ter até esse olhar de entender e trazer a gente para esse lugar de que é uma relação não hierárquica, né? É uma relação horizontal. E aí, falando questão de presente, realmente é aquilo de trazer o questionamento. Se tem um sentido terapêutico, se está a serviço da relação, né? Isso é muito importante, está a serviço daquele funcionamento da pessoa, né? Enfim, e não para algo assim, para mim, né? Então, muito importante isso que você trouxe. Alguém mais gostaria de falar algo? Gente, eu vou ter que sair, que eu vou entrar em supervisão, mas eu queria só aproveitar aqui minha participação. Enfim, não é nem um pleito, mas quando a gente tinha 2 horários de Cine Gestalt, eu acho que tinha a maior probabilidade de eu tentar me adequar. Hoje, com a minha rotina, está muito difícil eu participar desse horário das 7h30 às 9h, e aí é até um dos motivos pelo qual eu não tenho conseguido. Eu sei que depende da agenda de todos vocês, mas só queria deixar esse registro, né, que hoje eu tenho enfrentado esse desafio do horário, tá bom? Mas muito obrigada, Débora, pela iniciativa. Eu sempre reforço o quanto isso é importante, o quanto isso é valioso para nós. Obrigada, Yasmin, e obrigada a todos os colegas. Obrigada, Priscila. Obrigada, Débora, e obrigada, Priscila, pela sua contribuição. Bom, pessoal, acho que o Marcelo que queria falar também sobre ele não conseguiu abrir o microfone. Aí a gente pode, se vocês tiverem, né, mais algum comentário, a gente pode continuar lá no grupo mesmo do WhatsApp, tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente finalizar?
Yasmin, você quer falar alguma coisa para concluir a sua fala? Como é que tá aí para você? Eu quero agradecer todo mundo, né, que esteve aqui participando dessa discussão. Muito obrigada pela presença, tá, pessoal? Foi ótimo ter esse encontro com vocês. Obrigada a todo mundo que interagiu, que esteve aqui também presente. E Débora, muito obrigada pelo convite, tá bom? Fiquei muito feliz. Obrigada. Eu gosto muito desses conceitos e ficaram muito mais claros agora a partir desse filme. É muito bom essa análise que a gente vai ampliando muito, né, os conceitos e vendo a Gestalt terapia na prática. É muito bom. Só vou parar aqui a gravação e aí eu vou falar para vocês o próximo encontro.